A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo no canal para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos as sequências das lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2022, com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Chegamos na lição de número 11, com o tema Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo se encontra lá em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. A verdade prática está dizendo assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Lucas capítulo 1, do versículo 21 ao 22, e Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. A palavra-chave dessa lição é Espírito. Vamos para o comentário. Introdução. Lucas e Atos são dois volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousa em Jesus também foi concedida à Igreja. O derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Primeiro tópico: o Evangelho de Lucas. O Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro ponto: o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida da obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Segundo ponto: o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também servir como sinais para João Batista confirmar que Jesus era Cristo. Terceiro ponto: o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da Palavra. Quarto ponto: o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito Santo. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se a Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito Santo é sobre mim. E ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: Hoje se cumpriu essa escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Segundo tópico: Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. Primeiro ponto: o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem
o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido levado ao céu, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém em oração e aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos, capacitado pelo Espírito Santo. Segundo ponto, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remota a profecia de Joel. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de vento, as línguas como de fogo, desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Deste modo, a partir de Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e almas eram alcançadas. Terceiro ponto, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo como intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo na porta do templo, a ministração da palavra, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua família receberam o Evangelho pelo poder do mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Terceiro tópico, o modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Primeiro ponto, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos e em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo, salvo em Jesus, recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o revestimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e a adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja deve buscar o revestimento de poder. Segundo ponto, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, da origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humana ou celestial. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas. Os irmãos em Efésio falaram em línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas eram explícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Terceiro ponto, a plenitude do Espírito Santo. As línguas pentecostais não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais.
Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é o que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Conclusão: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção do salvo para o testemunho a serviço cristão. Esse padrão bíblico, adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras. Amém? Quero agradecer você que está nos assistindo até aqui. Compartilhe esse vídeo e vamos aí até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?